Olá, saudações, salute a tutti. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Sou Leonardo Magalhães. Você está no canal que trata de fé e espiritualidade, história das religiões mundiais, dicas de leitura sobre esse assunto, literatura e religião, etc. Okay? Sem caráter apologético, aqui os livros que eu gosto, livros que eu não gosto, livros que eu critico, mas a minha opinião e você vai formar a sua opinião a partir das dicas. Né? Então hoje vamos falar de Leonardo Boff, né, que volta e meia nós estamos aqui falando de Leonardo Boff, que é gosto muito, um autor que eu gosto muito, né, está aqui na tradição católica, e Ethos Mundial ele vai continuar discutindo a questão ecológica e a questão teológica, né, a ecoteologia, que está na Laudato Si, né, inclusive do Papa Francisco, a questão da preocupação ecológica. E aqui vai ter anexo a Carta da Terra, tá? A Carta da Terra está aqui, ele vai discutir a questão de ética planetária e vai incluir a Carta da Terra, né, dos anos 2000, que é justamente esse documento em que vai ter uma preocupação com a sustentabilidade, né, o desenvolvimento sustentável. O pessoal fala que vai manter a exploração, mas pelo não mútil, né? Vamos manter uma exploração mais controlada, porque hoje em dia o que o pessoal faz quer fazer mineração, eles reduzem uma montanha nada, né? Então eles vão lá e cortam a montanha toda. Aqui em BH tá cheio disso aí, né? Os pedaços de montanha, o pessoal corta tudo. Minas Gerais se formou com a exploração mineral, né? O nome já diz, Minas Gerais, né? O Ethos Mundial, então, vai trabalhar não só a questão teológica, né, que é justamente o trabalho do Leonardo Boff, né, que é do franciscano, etc., teologia da libertação. Então, além dessa questão da opção pelos pobres, né, a questão da exploração social, da fazer justiça social, então ele fala que a importância de olhar para os pobres é isso, é a justiça social que está desde a Bíblia hebraica até a Bíblia cristã, né? Sempre fala isso, é amar a Deus e amar ao próximo e cuidar dos órfãos e das viúvas, né? Então isso tem sempre a questão da caridade, da justiça social está no cerne do monoteísmo. Se você for também no Islã, tem essa preocupação aí com a caridade, com a doação, cuidar das viúvas, dos órfãos, né? Então, essa questão ética, né, é não só teológica, mas uma questão ética coletiva, a questão familiar, coletiva, social. Se as pessoas seguissem o monoteísmo, né, como, né, Deus espera, não teria essa injustiça social que tem, né? Então nem precisaria de sistemas aí que prometem o céu na terra, né? Mas que com a justiça, né, do judaísmo, do cristianismo, do islamismo, não teria essa exploração do trabalho, exploração dos pobres, etc. Né? Então essa questão teológica, a questão ecológica é a questão que fala assim, que valores que nós temos, né? Tanto éticos quanto morais, vai debater essas questões éticas e morais aqui, e que nós temos de direito que nós temos de dominar, de explorar a terra. Né? Então nós estamos aqui como gerentes, né? Deus deixou a terra para que os humanos façam a gerência, mas a gente faz como se estivesse dominando a terra mesmo, né? A teologia do domínio. Né? Tem hoje a teologia do domínio, dominar, né? Dominar a terra, então pode sugar tudo. E aí é uma coisa que, nesse ponto, parece que os pagãos, os xamanistas, estão na frente do cristianismo, né? Que muitas vezes você vê a preocupação que os xamânicos, os povos indígenas, os povos nativos têm com a coisa da natureza, né? A natureza, eles têm cuidado com as rochas, com as águas, com as árvores, com os pássaros, né? Então esses povos sabem viver junto com o meio ambiente. Eles não estão lá devastando o meio ambiente, né? Mas o humano, principalmente o europeu, né? Cristão tem esse negócio, ele não pode ver a árvore que está cortando, né? Não pode ver a árvore que vem com a serra elétrica que corta. Então, parece que nesse ponto, né, com certeza os povos nativos, os povos xamânicos, os povos animistas, têm mais preocupação com a natureza que os povos cristãos, né? Nós estamos falando de cristianismo, né? Então, o centro aqui é a teologia. Ele vai chamar isso, ele vai discutir aqui, né, vai colocar anexo à Carta da Terra, essa preocupação ecológica, tem vários livros dele, né, esse não é o único livro, tem um monte de livro aí, já falei de vários, então é um tema até recorrente, mas eu acho importante porque esse é um tema que ele domina, né, o Leonardo Boff tem controle total sobre esse tema, porque ele sabe dialogar e explicando para os cristãos a importância da natureza. Né? Não é adorar a natureza igual alguns povos panteístas e xamanistas que adoram a natureza, né? Mas na verdade a natureza mostra quem é o Criador, né? Então através da criatura você chega ao Criador. Não é adorar a natureza, mas respeitar a natureza enquanto criação do Criador, né? Então a pessoa, vamos adorar as árvores, os lagos, as pedras, não é isso, né? Então o pessoal exagera para o outro lado, né? Mas entender a preocupação que esses povos nativos têm com as coisas. Então o povo chega numa floresta e pede licença às árvores, às pedras, às aves, aos animais.
E não chegar com a serra elétrica lá, com um trator, derrubando tudo, tá? Então essa questão aí. Então ele fala que isso é uma questão de mística também, né? É uma questão de mística, de como é que você entende a dimensão espiritual da natureza também, né? Ou seja, as árvores também, as aves também, tudo é criatura, né? Do mesmo Criador e não está aí para livre exploração humana, né? Parece que tudo, brinquedinho dos humanos, podem fazer o que vocês quiserem, né? E aí ele vai explicar as figuras místicas, as diferenças das religiões e as semelhanças das religiões, né? Então ele vai falar sobre a importância ética das religiões, a importância social e coletiva das religiões, que as religiões buscam unir as famílias em certos valores, né? A questão também das religiões monoteístas tem preocupação com a caridade, com os órfãos e as viúvas, né? E a questão das religiões pregarem a bondade, né? A cooperação entre as pessoas. É claro que aí tem as diferenças litúrgicas, e as pessoas se prendem às diferenças litúrgicas, né? A roupa que o religioso está usando, o cântico, né? O hino que ele está cantando, como é uma sinagoga, uma mesquita, uma igreja, né? Etc, né? E aí você esquece a dimensão ética, mística, espiritual da religião. Tá? A religião não é só certos gestos, certas músicas, certas palavras, certos encantamentos, né? A religião principalmente é religar com a espiritualidade. Então, você está no plano material e você quer entrar para um plano espiritual, né? E lembrar que o plano material está dentro do espiritual. Tem vários níveis espirituais, né? Então, aí vai colocar aqui a questão do Edson Mundial e a carta. Eu quero achar aqui a carta e os pontos da carta da Terra, tá? Então, deixa eu achar aqui o ponto exato de uma ética concentrada, antecedentes históricos. Deixa eu achar aqui onde está a Carta da Terra. Então vamos lá, a Carta da Terra, né? Então tem um preâmbulo, a Terra, o nosso lar, né? Então sempre a questão da responsabilidade, da ética e tal, né? Situação global, desafios para o futuro, responsabilidade universal, os princípios, né? Respeitar e cuidar da comunidade de vida, cuidar da comunidade de vida com compreensão, compaixão e amor, construir sociedades democráticas que sejam justas, participativas, sustentáveis e pacíficas, garantir a generosidade e a beleza da terra para as atuais e futuras gerações, integridade ecológica, né, daí ecoteologia, né, e aí a questão de prevenir o dano ao ambiente, né, então ele vai falar avanço do estudo da sustentabilidade ecológica, depois, justiça social e econômica, né, a parte 9, garantir que as atividades econômicas e instituições de todos os níveis promovam o desenvolvimento humano de forma equitativa e sustentável, né? Vamos lá, democracia, não violência e paz, então são os vários pontos da Carta Terra, né? Então, fortalecer instituições democráticas, né? Integrar na educação formal e na aprendizagem ao longo da vida os conhecimentos, valores e habilidades necessários à vida sustentável, né? Tratar todos os seres vivos com respeito e consideração, promover a cultura de tolerância, não violência, né? E paz, né? Então esses são os pontos principais da Carta da Terra e por isso ele fala de um ethos com a ética mundial, né? Sempre responsabilidade, justiça social, né? Os ideais compartilhados, a questão de ética e moral não seguindo aí, né? Essa questão de moralismo, só ética e moral, lá vai o cara pregar moralismo, porque aqui precisa-se de uma ética universal, por isso que é o ethos mundial, né? E aí principalmente entre as nações, daí as Nações Unidas, né? Entre os povos, as várias visões religiosas dos povos, mas se unindo para um bem comum que é a casa comum que é a terra. Então todo mundo vive na terra, todo mundo usa o meio ambiente, todo mundo usa a lavoura, a pecuária, a exploração de madeiras, mas por mais que tenha diferença de diversidade, isso vai ter sempre diferença de diversidade, sempre teve diferença de diversidade, temos que viver com uma ética comum, né? E não importa a sua religião, o seu credo, se você não tem religião, né? Então nós estamos em um estado laico, você não é obrigado a ter religião e você também não pode perseguir a religião do outro, né? Então, cada um no seu quadrado. E aqui ele vai explicar, olha, então na verdade você tem que ter uma ética coletiva, porque esse é um dos problemas da moral relativista. Porque se você não tem uma ética, então sobretudo a forma de pensar coletiva, tá? Então aqui ele vai lembrar sempre essa questão de pensar o coletivo, né? Enquanto que a moral relativista, como eu estava falando, a moral relativista, ela vai pensar em polos, em pontos, né? E eles são sempre relativos porque as culturas são diferentes, são relativos, os valores são relativos. O que é moral numa cultura não é moral em outra, não é ético em outra, né? Então as várias culturas são isso aí. Uma coisa que é lei numa cultura é tabu em outra, né? E o que é permitido numa cultura não é em outra. Então se você não tiver uma moral, a lei da relativa, que aí no caso, por exemplo, a moral
baseada no cristianismo é uma moral baseada no quê? No ensinamento divino, na revelação divina. Então você não tem uma moral de A e de B, você tem a moral de Deus, né? Então a moral cristã é um exemplo de moral universalista. Então todos que seguem o cristianismo têm a mesma moral, né? Só que você não tem só o cristianismo, você tem o budismo, você tem o shintoísmo, né? Você tem o islamismo. Então cada um tem uma moral, mas é preciso criar uma moral coletiva. Senão você fica em vários programas morais relativísticos. E outra coisa, a moral relativística, ou seja, aquela moral que vai mudando com o tempo, ela vai ficando desatualizada, né? Então, numa época tem uma moral, depois vai mudando, tem uma moda, tem outra moda, e isso aí é a chamada perda da tradição, né? Então, uma coisa que também tem na cultura cristã é a ideia da tradição. Você tem uma tradição cristã, principalmente se você fala de cristianismo católico, né? A questão da tradição católica, por exemplo, é um exemplo, né? De a tradição é a forma de manter um certo conjunto de valores, uma ética, uma moral, que ela não é relativa, ela não vai mudando com o tempo. Porque se ela vai mudando com o tempo, é de acordo com o governo. Entra no governo, muda a moral, muda a lei. Né? Então vários países têm isso aí, vai mudando o governo, vai mudando quem manda, vai mudando a elite, vai mudando a moral, a tradição. Né? Então as pessoas caem nessa anomia. O que é anomia? É quando você não tem lei. Né? Chega uma hora que você cai na anomia, no niilismo, você já não pode confiar em nada. Né? Então é uma questão interessante aqui, a ser abordada a necessidade que nós temos de uma moral que não seja relativa, né? Que seja universal, e a religião é um exemplo disso. Por isso ele ressalta, né? Estamos falando de religião, ele ressalta a importância da religião para isso, né? A religião manter esse conjunto tradicional de valores, e aí não ficarmos lançados na falta de valores e cada um vive do jeito que quiser, né? Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar é justamente isso, você não tem um valor, né? Um valor ali sagrado, né? A família, etc., né? A vida, né? Então cada grupo que vem ao poder tem seus conjuntos de valores, né? E não tem mais uma moral universal, tá? Então acho que é importante ler para isso, para entender essa discussão que ele faz de ética e moral, e essa questão da teologia, que é a questão teológica mesmo, de religião, e a questão ecológica, né? Que é a sustentabilidade, ou seja, vocês querem explorar o mundo, né? Mas lembrar que tudo isso aí vai acabar um dia, vai acabar a água, vai acabar o petróleo, né? Vocês vão acabar com as florestas, né? Dizem que o Saara já foi um lugar que dava para plantar, né? Será que o Saara já foi uma floresta? Será que se acabarmos com a Amazônia vai ter um Saara no Brasil? O maior deserto do mundo vai ser no Brasil? Já até vi romance assim, do distopia, em que a Amazônia foi devastada e virou um desertão, né? Então, temos o Saara no Brasil, né? Então fica interessante aí, o Leonardo Boff é sempre atual, sempre moderno, ao tratar dessas questões que são polêmicas, né? Então acho importante sempre estar atualizado, né? Lendo aí a obra do Leonardo Boff, que ele lê e relê vários assuntos que estão aí nos nossos jornais, né? E a gente não sabe debater e discutir até entre nós mesmos, né? Que estudamos essas questões de filosofia, de história, de religião, né? Fica aí a dica e grato pela atenção.